A hora do agronegócio e final do ano chegando, virada do ano, como é que fica 2019? Nós recebemos hoje aqui o Márcio Perim, ele é especialista da Informa Economics, é o Agri Anual 2019 da FNP, saindo agora, e nós vamos conversar com ele sobre as perspectivas das principais lavouras brasileiras, os grãos, soja, milho, o biocombustível, açúcar, etanol, a celulose, suco de laranja. Vamos falar também sobre terras, como é que está o movimento das terras agrícolas no Brasil e, ao final, um comentário a respeito dessa coisa da COP25, dessa coisa de querer imitar o Trump, sair do Acordo de Paris. Que reflexões o Márcio teria sobre impactos no nosso agronegócio. Márcio, seja bem-vindo à nossa rede Jovem Pan. O Agri Anual está saindo, já saiu, está por aqui à disposição. Nos conte, então, as principais conclusões deste novo anuário sobre nossas principais culturas. Vamos começar aqui com os grãos, soja, milho. Perspectivas. Bom, o objetivo, né, do anuário foi trazer um pouco de um comparativo do nosso agronegócio com os nossos principais concorrentes. Avaliar, estamos perdendo, ganhando ou estamos em situação igual em relação à competitividade? A competição global. A competição global. Uhum. E no que tange os grãos, a notícia não é a melhor que a gente podia trazer para o produtor. Uhum. Principalmente quando a gente agrega esse custo, um custo logístico maior, em função do tabelamento do frete, todo o problema que a gente teve ao longo do ano, com a greve dos caminhoneiros, que culminou no tabelamento do frete, isso agrega um custo a mais, que é o custo logístico, tanto para transporte da produção, quanto para o recebimento dos insumos, principalmente fertilizante. Quando um produtor está no Mato Grosso, ele tem que tirar a soja e o milho da fazenda, mas antes da soja e o milho poderem saírem, tem que receber o fertilizante. E esse custo tá maior e pode comprometer a rentabilidade da safra futura, inclusive. Ou seja, há um comprometimento em custo e o agricultor tem que ficar tão extremamente sintonizado em detalhes de custo. Exatamente. A margem começa a ficar mais pressionada e muito dependente, principalmente do fator câmbio, que ele afeta no custo do insumo e afeta no preço do produto. Se ele tiver uma tempestade perfeita de comprar na hora da compra do insumo, o dólar estiver no nível muito elevado, por exemplo, voltar a se aproximar dos R$4, e na hora de ele vender a produção, ele voltar lá para os 3,50 ou menos, é um tombo grande. É um grande drama. Vocês têm alguma perspectiva, por exemplo? A gente acredita aqui que governo novo, né, janeiro, fevereiro, que não deve haver uma elevação de taxa de dólar. Vocês trabalham com algum cenário para 2019? Quem projeta câmbio está fatalmente fadado ao erro, né? Ao engano. Ao engano, né? É muito difícil você estipular um câmbio em cenário. A gente trabalha com cenários, né? A nossa perspectiva é de que o câmbio nos parece estar numa banda justa. Talvez um pouco mais, um pouco para menos, mas o câmbio nos parece estar num patamar justo. E aí, o que é sempre a nossa orientação para os nossos clientes e amigos, quem nos consulta sobre a formação de preço? Na hora que o produtor vai está negociando a compra do insumo ou a venda do seu produto, procure já travar o preço, trave uma margem, procure não especular com o preço. O produtor tem que buscar travar margem, e muito menos, e não tanto o preço, para ele mais importa. Ou seja, a dica não é um momento de especulação. Exatamente. É um momento de decidir com segurança. Isso, com exatamente. Segurança, travar os preços, uma política de seguranças ao longo do ano. Exatamente. Busque travar o preço. Na hora que você vai comprar o fertilizante, procure antecipar sempre que possível a compra de fertilizante. É uma estratégia que
se revela mais assertiva do que ao longo do tempo, quando praticada, do que negativa, porque você trava um custo, você já pode fazer talvez às vezes uma trava, um barter, que é uma trava com a venda de produto, garante uma margem, pode não ser a melhor que você conseguiria naquele momento se o preço subir. Entendi. Mas evita prejuízo, evita de quebrar. Okay. Mas agora uma coisa, com essa coisa da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, isso é positivo para os grãos brasileiros ou não? Qual é a visão de vocês? No curto prazo é. No curto prazo? No curto prazo é. Porque aí você tira... Os Estados Unidos é o nosso maior concorrente, junto com a Argentina, no mercado na produção de grãos, soja, milho e algodão. Você tirando o principal player, e a China é o maior comprador. Você tendo um dos maiores produtores e o maior comprador brigando, essa fatia de mercado pode sobrar para o Brasil, desde que a gente não vá pelo mesmo caminho e comece a brigar com a China. Brigar com a China para o agronegócio não é bom. É terrível. Então, cuidado, não fica usando o bonezinho do Trump. Tem que tomar cuidado, porque essas coisas são delicadas. É um grande amigo, porém, né? Temos que não levantar aí torcidas uniformizadas equivocadas. Com relação ao algodão, perspectiva, essa coisa da competição, como é que está? A situação é muito similar. O algodão, a questão logística, ela pesa menos, é um produto de um valor agregado maior. Então, quando a gente fala de soja e milho, a logística pesa muito, principalmente para o milho. O milho, o preço que ele chega no porto, metade daquele preço, ou chega num Chapecó, um grande comprador de milho, metade daquele preço é frete. É frete. Na soja é um pouco menos, no algodão esse peso é menor. Então a gente tem uma perspectiva menos tenebrosa. Apesar de que o algodão, ele enriquece e quebra numa safra. Então é um produto de margem muito volátil. Então, mesma dica, travar preço. Apesar de que o produtor de algodão, ele já, tradicionalmente, ele já tem essa característica de já proteger as margens de maneira mais... Acho que o pessoal que está hoje no algodão é um pessoal muito consciente, né? Exatamente. É um pessoal, acho que merece admiração pela orquestração da cadeia produtiva do algodão no Brasil. Você falou do milho e da soja, voltando o pessoal de carnes, você falou Chapecó, né? O pessoal de carnes é um ano bom de suprimento ou a turma aí do frango, do suíno tem que ficar de orelha em pé? Tem que ficar sempre esperto, né? O milho é um item de alto custo, né? Então também não pode descuidar, mas é um produto que também depende muito da condição de safra, essa safra é boa e, a princípio, se é bom para o produtor de milho, nem sempre é bom para o produtor de... Velha história, antiga história. Bom para o produtor de milho, ruim para o frango e suíno. Um jogo de ganha-perde, né? Bom para o frango e suíno, é um jogo muito longo esse. Mundo do suco alcooleiro, açúcar, etanol, como é que está? A situação parece começar a ficar dramática, né? Tinha uma perspectiva muito positiva, petróleo subindo, indo acima dos $70, isso, Petrobras com política nova de transferência, de transmissão de preço para a bomba, etanol ganhando competitividade, ainda é competitivo na bomba, ainda é mais vantajoso abastecer com etanol, mas aí toda essa turbulência, Estados Unidos produzindo mais petróleo, Arábia Saudita produzindo mais petróleo, Rússia produzindo mais petróleo, e os três querendo assumir fatias de mercado maiores. E voltando aqui no Brasil, não é? O assunto do pré-sal aparecendo novamente intensamente. O que isso implica? Pressão sobre o preço do petróleo, pressão sobre o preço da gasolina, reflexo direto no preço do etanol. Porém, vejo esse RenovaBio, né, que acho que foi muito bem conduzido também, algo interessante, é biodiesel, né, etanol de milho, acho que temos aqui um composto, né, mas eu imaginava que teria um cenário mais assim, estimulante. Tem outra parte, tem o açúcar, né? Está com dificuldades, né? O açúcar, a Índia está inundando o mercado com subsídios pesados, cifras bilionárias ou próximas do bilhão, depende de quem faz a conta. Se for o indiano, não tem subsídio nenhum. Para o brasileiro, o subsídio passa do bilhão.
Então, esse subsídio faz com que um produtor menos eficiente que o nosso produtor é mais eficiente, produz com custo menor, a gente já avaliou a estrutura de custo nossa com a estrutura de custo do indiano, a nossa é mais eficiente, mas com subsídio tudo compensa. É verdade. Então, eles estão inundando o mercado com açúcar subsidiado. No momento em que a China nos travou no mercado de açúcar, talvez uma resposta a essa briga aí, está querendo abrir o mercado para o indiano para receber esse açúcar num acordo bilateral. E isso, se concretizado, é muito danoso para o produtor brasileiro. Ou seja, é um cenário preocupante, tem que ver aí orquestrações internacionais, OMC, é necessário uma organização, uma estratégica política. Uma estratégia política, assunto. Mas é uma coisa que é uma estratégia que não dá resultado tão curto prazo. É médio prazo. A curto prazo. É importante, porque a gente precisa defender o interesse do nosso produtor. É um setor importante, gera empregos, gera divisas. É um setor agroindustrial, não é apenas extrativista. Totalmente ele é agroindustrial, sem dúvida. Ele gera empregos de alta qualificação, mas precisa ser protegido. Não é subsídio, é proteção de interesses para que o nosso produto não subsidiado não perca mercado para um produto subsidiado. Verdade, e uma cultura tão importante como essa, um agribusiness tão importante, eu também não entendo como é que o pessoal fica calado perante o açúcar ser associado a veneno. O açúcar ficou associado a veneno no alimento. Acho que estava na hora também da turma proteger o que é açúcar no alimento. É lógico, se eu tomar esse copo cheio de açúcar vai fazer mal. Uma xícara de café untada, mas o açúcar não é veneno, né? E fica uma sensação de que açúcar faz mal para a saúde. Como dizem as boas línguas, a diferença do veneno e o remédio é a dose. É a dose. O mundo da suco de laranja. O mundo do suco laranja, ele passa conjunturalmente, a nossa conjuntura, ela é favorável. Nós somos ainda o produtor de menor custo global. O que preocupa um pouco é o custo com mão de obra. A mão de obra na agricultura, ela pesa em todos os setores. Mão de obra qualificada está ficando cara. Mão de obra de baixa qualificação também está ficando cara. Ou seja, a gente tem que otimizar, tem que melhorar a eficiência de uso dessa mão de obra no campo. Mas no caso da suco de laranja, é o item que mais preocupa hoje. Globalmente, nós somos mais competitivos, a gente está desbancando o mundo em termos de custo de produção de laranja, de custo de produção do suco de laranja. A maior dificuldade está onde? Na redução do consumo do suco de laranja. É aonde entra o problema. Estão vindo outros sucos, e aí sucos de uva, de maçã, outros sucos que estão roubando o mercado que era, e não só o suco. O próprio café acaba entrando, porque em alguns momentos, bebidas de baixa caloria. O suco de laranja, algumas linhas da medicina estão associando o consumo de suco de laranja à obesidade e ao diabetes. Ou seja, temos aí um desafio também de educação do consumidor. Lógico. Suco de laranja caindo no consumo mundial também é outra coisa que acho que o setor tem que olhar e tem que usar a comunicação, porque agronegócio será cada vez mais comunicação. Você foi para o café, situação do café. A situação do café é um pouco mais tranquila. O Brasil, hoje, ele está num caminho positivo de melhora, de percepção de qualidade. O Brasil sempre foi visto como produtor de commodity de café. Produto barato, mas standard, qualidade média. Apesar do café sempre ter sido muito bom, o nosso café, ele era visto como um produto de baixa qualidade. Uma campanha assertiva da indústria de café, associada a uma melhor adoção de práticas de tecnologia, de manejo no campo, buscando ter melhores cultivares, ter uma colheita mais organizada, mais rápida, mais ágil, buscando preservar a qualidade do grão, tem feito com que o nosso café hoje já esteja ocupando espaço entre os melhores cafés. Hoje nós temos cafés
algumas empresas, algumas marcas já alcançando algumas premiações de qualidade internacional. Muito bem. Empresas brasileiras investindo no qualidade no café especial, que é um produto de maior valor agregado. Sim. Então, a gente tem Cerrado Mineiro buscando a certificação, a certificação de origem, buscando padrões de qualidade. Sul de Minas, algumas regiões do sul de Minas, que é muito grande. Mata de Minas, outras buscando diferenciação em qualidade. A Chapada Diamantina, na Bahia, que hoje tem nos cafés de melhor qualidade do mundo, está lá. A região de Piatã, com café de excelente qualidade, atingindo premiação internacional. Essa conjuntura, claro, à medida que eu estratifico uma parcela superior com qualidade, o resto do setor, que não é resto, né? A outra parte do mercado também acaba elevando qualidade. Elevando a mediana para cima. Exatamente. Eu estive no Congresso Brasileiro de Café em Minas outro dia, espetacular, baristas, obviamente este pessoal do café está dando um salto na qualidade da percepção do mercado. Agora, tem um tema que você é especialista e me interessa muito, acho que a todo mundo aqui. Terras. Qual é a situação do valor das terras agricultáveis no Brasil? E eu não sei se você também pode abordar isso. Outro dia saiu um estudo que nós temos 62 milhões de hectares de terra na Amazônia sem designação. Então, como é que está o assunto das terras agricultáveis? E como é que é esse aspecto de terras que não tem dono? E aqui é onde eu acho que acontece o crime, né? Então, essas duas angulações, Márcio, se for possível. O mercado de terras, nos últimos... Ele começou em dois estágios muito interessantes. 2010, a partir de 2010, saiu uma portaria da AGU, que não é lei, mas ela interpreta uma lei, então ela dá um parecer e ela regula toda a parte administrativa, principalmente cartórios, colocando restrições para a compra de terras por estrangeiros. Isso deu uma desregulada, deu uma chacoalhada no mercado de grandes áreas, onde o pessoal costuma chamar as land companies, que as grandes companhias de terras atuam. Esse mercado deu uma parada, chacoalhou, no sentido de morreu a liquidez. A partir de 2004 até 2010 até 2014, ainda aconteceram um movimento positivo de apreciação das terras por conta das margens muito positivas dos produtores, safra e safrinha remunerando muito bem e expandindo a produção. Alguns projetos de logística dentro do PAC foram anunciados e gerou uma expectativa positiva. Então, isso fez com que o mercado valorizasse bastante, mantivesse alguma liquidez. 2014 até 2018, o mercado praticamente estagnou. Parou. E arrendamento cresceu? Arrendamento segue uma lógica um pouquinho diferente. Também tem essa restrição para estrangeiro, também segue a mesma linha, mas ele depende muito de onde eu estou. Se eu estou numa região consolidada, o mercado de arrendamento é muito forte e é muito dinâmico, acontecem mais negociações. Nesse caso, ele acompanha mais a dinâmica da produção. E aí, esse mercado continuou, está ativo, principalmente nas regiões mais consolidadas, os cinturões produtivos. Eu tenho observado isso. Agora, é uma dica hoje, é um bom conselho adquirir terras agricultáveis no Brasil? Adquirir terras no Brasil é um dos investimentos considerado de menor risco se você fizer a longo prazo. Numa visão de longo prazo. Uma visão de longo prazo, mas sempre tem que ser pensada. Tudo parte do princípio de qual é o preço que eu estou pagando. Comprar caro, tudo fica arriscado. Se eu comprar caro. O que é comprar caro? Paga mais pelo que vale. Então, tem que avaliar se aquela fazenda vale o preço que está sendo no mercado. Hoje, pela conjuntura de baixa liquidez e baixo volume de negócios, ainda é possível se encontrar terras negociadas com valor abaixo do que seria o valor de mercado. Interessante. E comprar abaixo de valor de mercado é comprar com desconto. É a Black Friday verdadeira. É ir e encontrar um ativo bom negociado abaixo do seu valor real. Ou seja, terras agricultáveis no Brasil, principalmente aí nas novas fronteiras, numa visão de longo prazo, é uma boa ideia de olhar. Aí entra para o segundo ponto que você pediu que eu comentasse. A documentação. A documentação.
Então. Esse é um aspecto muito complicado. No norte e parte do Nordeste, tem algumas regiões, não é geral lá, apesar de ser bem amplo, de ter muito problema com documentação. A região norte, ela é característica essa de ter muitas propriedades sem título. Outro dia uma pessoa falou, olha, no Pará tem mais terra nos cartórios do que terra legítima. Tem casos de ter, a mesma terra tem mais de 3 donos. Mais de 3 donos na mesma área. Todos com título. Isso é uma confusão. Total. Agora, assim, sim, nós não temos muito tempo, mas isso não é algo para ser resolvido, já que o governo novo é cheio de visões bastante assertivas. Não tem que botar uma ordem nesse assunto. É o que se espera. Eu acho que esse é um tema tão importante quanto a regularização, um marco legal para o controle estrangeiro de terras é tão importante quanto isso, é regularizar essa questão fundiária. Concordo. Alguns estados já estão caminhando nesse sentido, buscando de maneira muito lenta, muito confusa em alguns casos, mas estão buscando essa regularização. Esse processo é fundamental para desenvolver, não é nem só questão de desenvolver o mercado imobiliário, mas desenvolver, atrair investimentos. Perfeitamente. Olha, Investimento atrai... Esse assunto tem que ser tratado e trabalhado. 62 milhões de hectares nesse trabalho, nesse estudo, se isso estiver certo, é uma afronta, porque é ali que nasce problema com o meio ambiente, é ali que nasce problema de invasão, é ali que nasce problema de grilagem, é ali que nasce morte, é ali que tem todo o problema. É uma terra sem dono, tudo fica ilegal. Portanto, aí temos um assunto, eu considero prioritário. Agora, para encerrar o nosso encontro, o futuro governo declarou que vai sair não vamos fazer aqui no Brasil a COP25, né? E também dizendo que vamos seguir o Trump, Estados Unidos, e provavelmente nos retirarmos do Acordo de Paris. Na sua visão de analista, o que isto pode impactar no agronegócio brasileiro? Ele é um dos principais setores a serem afetados, é o setor sucroenergético. Afeta direto. RenovaBio, ele é fruto do Acordo de Paris. Então, não faz sentido você ter o RenovaBio sem o Acordo de Paris. Então, já é um impacto muito grande para o setor sucroalcooleiro. Impacta diretamente São Paulo. Primeiro estado, um dos estados mais afetados, porque aí você mina tira um dos propulsores que a cadeia sucroenergética poderia ter para os próximos anos. Além disso, tem alguns, por mais que os Estados Unidos saia do acordo, existe algumas cadeias, o movimento de consciência ambiental, você pode ter crítica se o aquecimento global é ou não é uma realidade, se a gente está falando de mudanças climáticas, se é um fato ou é mito, ou é fake news, como hoje está em voga. Mas a questão é, algumas cadeias, alguns segmentos de consumo estão olhando com atenção. E o consumidor é que manda. Se o consumidor, não é nem só questão de pagar mais ou não, é de direcionar o seu consumo para um produto que ele julgue ambientalmente melhor. O Brasil já tem essa dificuldade em se impor como um país sustentável por toda a questão da Amazônia, do desmatamento, que nem está associado ao agronegócio. Não é o agronegócio que desmata a Amazônia. É a grilagem de terras, é a venda de madeira ilegal. O agronegócio é o terceiro a chegar. Primeiro chega o grileiro, derruba a área, tira a madeira, aí vem o boi, em cima de uma área já degradada, que também não é o boi, ninguém desmata para botar boi, é muito caro fazer isso. Então entra o boi, depois de tudo isso é que vem a soja. Aí você vai botar a culpa na soja, que é o terceiro, que onde não tinha mais nada, é uma área degradada, vai levar a culpa desse segmento. O setor florestal é outro. O setor florestal é um dos setores que mais preserva. O setor de papel e celulose. Perfeitamente. É outro que vai pagar a conta. Ou seja, sua análise de impacto no RenovaBio, muito interessante, né? E o setor fica meio calado com isso. Eu acho até que... bom, o pessoal deve estar esperando que essas coisas, em vez de falar, se transformem em fato ou não, mas essa sua visão do RenovaBio... Ele acredita que não vai acontecer.
O setor acredita que não vai acontecer. Pois é. Então, mas essa visão, esse assunto RenovaBio, eu não tinha percebido e tem realmente um grande impacto nisso. Conclusão, o mundo das terras precisa ser legalizado, porque ali tem um campo que prejudica todo este nosso contexto de levar o país ao futuro. Márcio, queria agradecer a você, a FNP, ao Agrianual, né, que está saindo, e deixo aqui as últimas palavras para o teu conselho, para todo mundo aqui vai estar nos vendo aqui na rede Jovem Pan, TV, rádio, internet. Qual é a grande dica para o nosso maravilhoso produtor brasileiro? Acho que dar dicas hoje em dia é muito complicado, né? Mas a minha sugestão é para o produtor que hoje está, quando se fala em mercado, procura se profissionalizar, planilhar suas contas, ter um controle sobre sua estrutura de custos, saber quanto custa produzir. Se você não sabe se você não consegue medir, você não consegue controlar. Se você não consegue controlar, você não vai saber como ganhar, você não vai conseguir saber por quanto você precisa vender para poder ganhar dinheiro. Se você não sabe por quanto você sabe vender, quando você precisa vender para ganhar dinheiro, a chance de você quebrar, de não sobreviver, é muito grande. Então, controle, tenha controle sobre suas contas. E produtor de soja, produtor de milho, não especule. Você é produtor, especulador é o cara que te dá liquidez para você poder vender. Márcio Perim, muito obrigado e seja bem-vindo ao Agrianual 2019. Obrigado. Obrigado.